Meu nome é Ramon Bertini Maroni Borges e esse aqui é o vídeo que eu estou fazendo para trazer a explicação da resolução da P6 de transferência de calor 1. Bom, começando essa primeira questão aqui, ele fala para a gente uma superfície negra plana da área, fala a emissão de, de radiação que ela emite na direção normal, fala sobre uma pequena superfície A2 que tem a mesma área dessa A1 e nos dá um desenho, né, dos ângulos, a posição que as duas são colocados. Fala para a gente determinar o ângulo sólido subtendido por A2 e a taxa no qual A2 é irradiada por A1. Bom, usando a equação aqui do ângulo sólido diferencial, e a gente consegue ela através do slide, a gente consegue do ângulo 2 ali, do ângulo 2 e 1, sendo o DAN2 o ângulo que eu chamei da projeção de A2 na direção normal, né? Eu fiz o desenho aqui para a gente entender de onde vem esse cosseno, né, que vai estar multiplicando o DA2 e substituindo ele, né, na primeira fórmula lá, e com os dados, né, que a gente tem a distância dessas duas áreas, né? Então a gente consegue achar ali o ângulo sólido, né? Bom, a irradiação de A2 por A1 ela é dada por essa outra formulazinha aqui também, que a gente acha no livro. E a gente já tem todos os dados para substituir aqui, né? Para gente saber a taxa, né? Que da radiação de A2, a taxa na qual a radiação A2 é irradiada por A1, né? A superfície A2 é irradiada por A1. Bom, aí aqui no 2, ele fala para a gente determinar o comprimento de onda, no qual a potência emissiva monocromática de um filamento de tungstênio a 1400 Kelvin tem um valor máximo. Tem uma fórmula aqui, né, uma equação, que ela lá no livro tem como a gente obtém direitinho, então não precisei deduzir, né, já peguei ela direto. Que se obtém ela derivando a equação do poder emissivo espectral em relação ao lambda ali, ao comprimento de onda, né, igualando o resultado a zero. Aí a gente tem ali, né, o lambda máximo, que é justamente o que ele pede, é igual a uma constante, a terceira constante, eu acho, da radiação, um negócio assim o nome dela, que a gente tem o valor dela também. Aí substituindo ali a gente acha ela, depois para a potência emissiva ela pode ser obtida dessa outra equação aqui, né, que a gente também tem lá, que ela tem duas constantes também, e ela depende do lambda e da temperatura, né, que são duas coisas que a gente tem. Aí substituindo ali a gente acha, né, aqui no C é só trocar o lambda, que a gente acha também o que ele pede para um comprimento de onda de 5 de 5 metros, né? 5 metros não, 5. Como é que chama? Micrometros. Né? E agora aqui na 3, ele fala pra gente da emissão hemisférica de uma tinta com alumínio, é de aproximadamente 0,4 em comprimentos de onda abaixo de 0,3 micrometros e 0,8 em comprimentos de ondas maiores, conforme ilustrado. Aí nos traz aqui uma representação gráfica. Né? Aí fala para gente determinar a emissividade total dessa superfície a uma temperatura de 27 graus Celsius e a uma temperatura de 527 graus Celsius, porque os dois valores são tão diferentes, né? É uma pergunta que ele deixa aqui no final. Bom, aí eu fiz aqui primeiro para 27 graus Celsius, que eu mudei para Kelvin, né? Somei 273 pra gente, porque a gente tem que fazer com esses valores para depois a gente conseguir consultar a tabela, né? E pegar aquela função ali F0, correspondente a essa multiplicação do lambda vezes o t. Aí a gente tem lá a correspondente 0,001, né? Que é um valor bem pequeno. E depois para 527, né? A gente tem esse outro valor ali que já é bem mais alto, 0,140. Logo, a emissividade, né, a 27 graus Celsius é 0,8, né? Não é exatamente 0,8, mas dá para fazer essa aproximação, já que quando a gente vai multiplicar, né, por a radiação, né, emitida ali, a potência a emitida, a, a emitância, né, de 0,4 e 0,8, o que está multiplicando, né, o 0,4 é bem pequeno. Isso aí, essas duas multiplicações ali que estão fazendo sendo correspondentes a porcentagem, né, de área que você tem no gráfico. Por isso que você multiplica por esses dois. Isso quer dizer, se você colocasse isso num gráfico, você teria até o 0,8 uma linha quase rente, né, ao eixo horizontal. Aí depois que passasse 0,8 ia aumentar, que a parte correspondente a 0,8 é 0,999, né? Então podemos falar que a emissividade é praticamente 0,8. Já para 527 graus Celsius, como a gente viu ali em cima, a gente tem 0,14, né, multiplicando o 0,4, a parte do gráfico lá, né, a porcentagem de área lá do gráfico é 0,14, e depois no 0,8 é 0,86, então já é mais significativo essas duas partes, né? Então a gente já tem uma emissividade de 0,744. Aí eu coloquei aqui, né, para responder a pergunta de por que os valores são tão diferentes, é que como o percentual da potência emissiva total na região de baixa emitância para 27 graus Celsius é bem baixa, né? Então praticamente toda a radiação é emitida acima de 3 micrometros, né? Que foi o que eu disse ali, né? Que a porcentagem ali
até o 0,8 é bem baixa, né? Já para o 527, essa emissão apresenta um valor considerável, né? Que é de 0,14. Então, já dá essa diferença no final ali. Aí na 4 aqui, ele fala da abortividade hemisférica espectral de uma superfície opaca e radiação espectral sobre a superfície são mostradas nas figuras a seguir, né? Aí mostra as duas figuras aqui e como varia a refletividade hemisférica espectral com comprimento de onda. A primeira pergunta que ele faz. Bom, como a superfície ela é opaca, né, não tem a irradiação transmitida, né, que é aquela radiação que ela passa direto pela superfície, já que ela é opaca, a luz a radiação não passa, né. Então a gente tem a relação de que o P, né, o P lambda ali é 1 menos o A lambda, né? E com isso a gente consegue fazer um gráfico ali, né? Porque como os dois tem que dar 1, a soma dos dois tem que dar 1, se tivesse também a irradiação, a soma dos três tinha que dar 1, então a gente pode fazer essa relação e o gráfico vai ser um gráfico começando em 0,8, né, seguindo constante, e depois abaixando, depois que passa do comprimento 8 de onda, vai ser 0, né? Eu fiz ali do lado primeiro porque que a gente vai ter esse 0,8 constante, né? Porque começa com 0,2 ali a, como é que chama? A absorvidade. E então a refletividade vai ser essa. Aí a absorvidade hemisférica ela é dada por essa fórmula aqui, né? Que tem a irradiação absoluta sobre a outra irradiação. E integrando por partes, a gente consegue achar, né? Usar as áreas ali, né? Das figuras, já que não é uma figura tão complicada do gráfico, para achar essa absorvidade, né? Eu dividi de maneira estratégica ali para a gente poder usar a área dos triângulos e dos retângulos. Bom, aí aqui no final a gente substituindo tudo aqui vai obter um valor de 0,76, né? E para uma superfície inicialmente a 500 Kelvin, que ele pergunta, e emissividade 0,8, a gente pode usar essa outra fórmula aqui também para obter o valor que ele pede em watts por metro quadrado. Aí isso aqui a gente vai usar para responder a última pergunta lá dele, né? Que como a taxa ali, né, de calor é maior do que zero, a temperatura na superfície ela vai aumentar com o tempo, né? Se fosse o contrário, ela diminuiria com o tempo, que é uma coisa que ele pergunta ali também.